Boa tarde, pessoal da Escola Paulo Ferraz, alunos do 7º ano. E só lembrando para vocês que eu não sei se a gente só teve uma aula lá e provavelmente nem todos os alunos estiveram presentes naquela aula. Então eu quero dizer para vocês que eu sou a professora de ciências de vocês, tá bom? Professora Marcelina. E só tive uma aula lá, que foi a aula falando do 2º capítulo do livro de vocês. Então hoje eu vou estar gravando 2 videoaulas. Esse conteúdo, o título dele é Ecossistema Terrestre. E provavelmente vocês vão até estar perguntando no momento aqui, se o título do conteúdo é ecossistema, por que a gente não vai falar já de ecossistema? Então essa primeira parte ela não fala de ecossistema terrestre, só a segunda parte. Primeiro a gente vai falar dos grupos de seres vivos, depois a gente fala dos reinos, de todos os reinos, depois é que a gente vai falar sobre os ecossistemas terrestres, tá? Para poder ficar bem entendido. Capítulo 3, página 58. E o que vocês estão exatamente vendo, nesse exato momento, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma interpretação da imagem que tem aí no livro de vocês. A gente vê, esse aí é uma cutia, e na verdade a cutia, vocês observam que ela está se alimentando aí, e é muito interessante essa história da cutia, porque eles dizem que na floresta amazônica tem uma planta chamada de castanheira. Ela é provavelmente uma planta típica de lá, uma planta na altura de mais ou menos 50 metros. E lá, esse animal, eles pegam as sementes das castanheiras, que são chamadas de castanha, pegam essas sementes, enterram, para depois eles utilizarem essas sementes na alimentação. É só para a gente ver, pessoal, do 7º ano, a interação do animal com o meio ambiente. A necessidade, né, de uma cadeia alimentar, a necessidade dessa interação, de que o ser um completa o outro na natureza. Pois muito bem, aí o que acontece? Quando a cutia ela volta a procurar aquelas sementes que ela enterrou, nem todas ela consegue encontrar, que é uma vantagem para a castanheira. O que vai acontecer? Aquela semente que a cutia não encontrou para comer, ela acaba germinando e originando uma nova planta, né? Isso é uma espécie de relacionamento entre esse animal e também com essa planta, né? Faz com que essa interação entre animais e planta venham manter, né, a preservação e também a semeação dessa planta na floresta amazônica. A gente vai falar agora dos grupos de seres vivos. Muita atenção, porque não é difícil para aprender, tá bom? O que eu vou estar colocando aqui no quadro para vocês chama-se de categoria taxonômica, que são 7 categorias taxonômicas. Eu vou colocar de uma forma mais simples, onde na verdade dê para vocês aprenderem. Eu gosto de fazer sempre esse bis 1 na sala, que é para o aluno aprender melhor. Isso aqui a gente chama de categorias taxonômicas. Vou levar para ali que fica melhor. Essas categorias taxonômicas, eu vou botar aqui as iniciais dela. E aí vou dizer para vocês o que cada dessas letras significa. O R com S significa reino. O F com I significa filo. O C significa classe. O O significa ordem. O F significa família. O G vem de gênero.
e o E significa espécie. Espécie, tá certo? Então aqui a gente chama de categoria taxonômica. R significa reino, os filo, F com I, filo, o C de classe, o O, ordem, o F com A, família, o G de gênero e o E de espécie. O que a gente fez aqui, vocês observam aí no livro de vocês, que eles dizem que a gente começou do mais geral para o termo específico, do reino, que é o geral, para o termo específico, tá certo? Aí ele fez algumas observações no livro de vocês. Ele diz assim, o reino dos animais, por exemplo, está dividido em vários filos. Aí ele deu um exemplo aqui, os reinos estão divididos em vários filos. Aí ele deu um exemplo. Por exemplo, o filo dos cordados. Que filo é esse, Marcelo? É o filo ao qual nós pertencemos. O que é um filo cordado? Significa dizer que os seres, o exemplo da gente, por exemplo, no período embrionário, a gente tem uma estrutura chamada de notocorda. Né? Alguns livros dizem que a notocorda, depois ela desaparece, outros dizem que ela se transforma na coluna vertebral. Por isso que nós somos chamados, pertencemos ao filo dos cordados, porque esse filo, os seres que pertencem a ele, alguns no caso da gente, né? Nós temos uma notocorda na fase embrionária. Aí depois ele diz assim, ó, fala aí dos filos, cada filo por sua vez pode ser dividido em grupos menores chamados de classe. As classes, elas se dividem em grupos menores chamados de quê? De ordens. As ordens em grupos ainda menores chamados de família, as famílias de gênero e o gênero de espécie. Isso aqui é o quê? Categoria taxonômica. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nós chamamos isso aqui de categoria taxonômica. Nós começamos do principal, né? Da parte principal, vocês observam aí, a gente começou do geral para o termo mais específico. Então, o reino ele se divide em filo, os filos em classe, as classes em ordem, as ordens em família, as famílias em gênero e o gênero em espécie. E aí eu trouxe para vocês aqui a classificação da espécie humana que eu vou colocar para vocês. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, aí eu pergunto para vocês, né? Faço uma perguntinha aí para vocês, deixa eu colocar na frente aqui com o piloto preto, fica melhor. O ser humano, aqui é uma classificação do homem, da espécie Homo sapiens. Ó. O ser humano, ele pertence ao reino, qual reino? Reino animal. Ao filo dos cordatos ou chordatas, tá? Cordatos, ou então chordata. A nossa classe, a gente pertence à classe mamária ou à classe dos mamíferos. Por quê? Porque a gente mama quando pequeno, dos mamíferos. A ordem é dos primatas. Família, hominídeo ou hominidae, viu? O nosso gênero é Homo e a nossa espécie é Homo sapiens. Homo sapiens. Então, isso aqui é tudo isso que vocês estão vendo aí no livro de vocês, na página 59. A gente chama isso aqui de classificação dos seres vivos. No ensino médio, vocês vão ver o que significa a palavra taxonomia, né? Sistemática e taxonomia. E aí a gente lá dá uma introduçãozinha, dizendo quem foi que criou tudo isso, que foi Linneu e tudo mais, né? Mas aqui,
no livro de vocês ele ainda não colocou essa introdução. Só colocou a questão da classificação dos seres vivos, e aqui eu estou trazendo para vocês as categorias taxonômicas e de forma resumida trazendo para vocês isso, que os reinos, a gente começou do geral para o específico, os reinos eles se dividem em filo, os filos em classe, as classes em ordem, as ordens em família, as famílias em gênero e o gênero em espécie. E aí eu fiz aqui para vocês a classificação do ser humano. O reino ao qual nós pertencemos ao reino animal. Todos nós sabemos que a gente pertence a esse reino. Ao filo cordato ou chordata, porque, como eu já falei para vocês, na nossa fase embrionária, aquela fasezinha ali de 1 mês, 2 meses, na barriga da mamãe, a gente não tem coluna vertebral, tá? A gente tem uma estrutura chamada de notocorda, que, portanto, essa estrutura, ela passa por alguns livros dizem que ela se atrofia, outros dizem que ela se transforma na coluna vertebral. Que se a gente tivesse um subfilo aqui, seria vertebrado, viu? A classe é dos mamíferos ou mamália, porque nós somos animais. As fêmeas produzem glândulas mamárias que têm leite, que amamenta seus filhos quando pequeno. A ordem dos primatas, a família hominídeos, o gênero da gente é o gênero Homo e a espécie nossa é Homo sapiens, tá certo? Então essa aqui foi a classificação que eu trouxe, a classificação do ser humano para vocês, tá bom? E são essa aqui, a gente chama isso aqui de categoria taxonômica e elas são 7 categorias taxonômicas. Passando a página, a gente vê uma onça com os filhotes. E nós vamos falar do termo específico aí, nós vamos estar falando de espécie, que eu quero que vocês entendam direitinho o que é, na verdade, uma espécie. Quando a gente fala de espécie, eu vou dizer o que para vocês. O conceito... Pessoal, então, dando continuidade aqui, já que a gente estava falando sobre espécie, só relembrando para vocês que espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Ou seja, precisam ser da mesma espécie para que esses seres, ao cruzar, se relacionar, né, eles originem os seus descendentes e esses descendentes, quando for na época da reprodução, eles estejam preparados para reproduzir. Por quê? Só voltando aqui a falar, por que tem que ser da mesma espécie? Homem, mulher, o boi, a vaca, o cachorro, a cachorra. Por quê? Porque espécies diferentes eles não podem cruzar entre si? Pode, eles podem até cruzar entre si. O problema é que, quando eles cruzam entre si, eles originam descendentes, e esses descendentes eles são estéreis, tá? Estéreo, na verdade, é um animal que ele não reproduz na fase adulta. Pelo menos 90% dos cálculos é dado que eles não reproduzem na fase adulta. Aí a gente tem um exemplo do cruzamento, que eu vou citar para vocês, do cruzamento entre um cavalo, entre um jumento e uma égua. Perdão, é jumento e égua. Que na verdade eles vão originar o burro ou a mula. E esses animais, como eles nasceram de espécies diferentes, eles são estéreis, né? 90% desses animais não reproduzem, tá certo? E também, o nome da espécie, ela é escrita por 2 palavras. A primeira palavra, ela é escrita com inicial maiúscula e a segunda palavra com inicial minúscula, o nome científico. Só dando um exemplo para vocês. Homo sapiens. Nome científico, escrito por 2 palavras. A primeira inicial dessa palavra tem que ser maiúscula e aqui tem que ser escrita com inicial minúscula. Esse aqui é o nome científico. Normalmente a gente diz binominal porque é escrito por 2 palavras. Então toda espécie, por exemplo, a espécie do ser humano, Homo sapiens, a ervilha, Pisum sativum, primeiro inicial maiúsculo, segundo inicial minúsculo. E o nome de todos os animais que vocês estão vendo aí é escrito com essa regra de nomenclatura, tá bom? Então um abraço para vocês e agora eu vou gravar o segundo vídeo.